O Internacional já conhece os seus adversários na Copa Libertadores e o Grupo F vira o grupo da morte na principal competição da América. Junto com o Colorado, Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai e o Bahia. O técnico Roger Machado faz uma avaliação de cada um dos rivais na busca pelo Tri da América. Aliás, um calendário apertadíssimo entre março e final de abril. São 10 jogos envolvendo Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e a estreia na Copa do Brasil. D'Alessandro lidera uma mudança no Campeonato Gaúcho e eu tenho alguns bastidores sobre isso. E o que eu quero dizer? A entrada do Peñarol e do Nacional no Campeonato Gaúcho. Velho, é uma loucura. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e faz parte dos mais de 2.100 amigos que a gente já fez nesses primeiros 15 dias de março. Absurdo o que vocês estão fazendo, tá? E motiva demais o trabalho, motiva demais pra gente continuar buscando bastidor, buscando conversar sobre o Inter e entender tudo que acontece lá nos corredores do nosso estádio, beleza? KTO.bet é onde tu vai te divertir. Entra em KTO, no link que está na descrição ou então no comentário fixado, vem conhecer as odds, vem conhecer o sistema e aproveita porque KTO, cada jogo é único. Um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com moderação, brinca com responsabilidade, beleza? Ó, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou começar falando sobre o calendário do Colorado. É um absurdo o que a gente vai viver nos próximos 30 dias, a partir do retorno das atividades dos campeonatos, tá? O Inter tá de folga agora, depois da conquista do Campeonato Gaúcho, o Inter deu folga para os jogadores até quinta-feira. A representação no CT Parque Gigante, quinta-feira. Muitos viajaram, muitos foram curtir praia, muitos foram viajar para conhecer lugares, para ficar um pouco com a família, que obviamente não mora aqui em Porto Alegre, né? Por exemplo, pais, tios, enfim, tá? Mas quinta-feira retoma a atividade porque no dia 29 de março tem a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã. E aí aqui a gente emenda 10 jogos em 32 dias. Olha só, a gente tem o Brasileirão dia 29 contra o Flamengo, depois Libertadores na primeira semana de abril contra o Bahia. Até essa é uma possibilidade, inclusive, de o Inter viajar e ficar a semana toda fora, porque vai para o Rio de Janeiro, dia 29, dia 2 já teria Salvador lá para enfrentar a Libertadores, a estreia da Libertadores. Aí depois Brasileirão em casa, Cruzeiro, Libertadores em casa, Atlético Nacional. O Cruzeiro é 5 de abril, só que aí tem a questão da semana da Libertadores também. A tendência é que seja 8, 9, 10 ou 7, 8, 9, algo assim. Tá? É sempre terça, quarta ou quinta. Então fica o Atlético Nacional em casa, depois Brasileirão fora contra o Fortaleza, depois Brasileirão em casa contra o Palmeiras, Brasileirão fora, mas é aqui em Porto Alegre, contra o Grêmio, na Arena da OAS, depois Libertadores, Nacional em casa, Brasileirão Juventude em casa e a Copa do Brasil ainda não sabe, a gente está na estreia. Isso a gente vai do dia 29 do 3 até o 30 do 4. Tá? Então esse calendário é apertadíssimo. E olha, daqui a pouco, dependendo, a gente vai pegar e vai entender os rumos da parada. Tem que fazer, um gás agora nesse início. O próprio Roger sabe disso, tá? E daqui a pouco eu vou botar, inclusive, uma fala do Roger para o canal oficial do clube. Então, te liga só. Mas vamos lá. A gente pega o grupo F da Libertadores, tá? O sorteio que bota, então, o Nacional do Uruguai
contra o Internacional, e aqui a gente tem que botar o Nacional como um dos maiores adversários do Inter na história da Libertadores. O Inter já jogou contra o Nacional em 80, 2006, 2007, 2019 e 2023. Tá? Absurdo o número de vezes que o Inter já encarou o Nacional. Daí, assim, tem alguns pontos, tá, que a gente tem que levantar em cima do Nacional. Ele hoje é o 4º lugar no Apertura. Ele tem 11 pontos conquistados com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Está a 3 pontos de distância do líder, que é o Liverpool, que tem 14. Daí tem o Nico Lopes, de 31 anos, que está como talvez o grande expoente desse time. Esse time ele é treinado pelo Martin Lazarte. E aí a gente tem assim, ó, o Nico ele estava para sair do Nacional. Só que aí ele acaba renovando seu contrato, amplia agora até o final de 2026. Depois ele tem ainda um goleiro panamenho, o Luiz Meja. Depois o Sebastián Coates, que é o zagueiro. O Maurício Pereira, que é um armador, e esse cara aqui é o grande, vamos dizer, motorzinho do meio campo, com o colombiano Diego Erazo como referência no ataque. O Nico é o artilheiro do Nacional, né? A gente já conhece o Nico de longa data, tem 5 gols em 2025. E também contratou o Rômulo Otero, que é o ex-Santos, que é conhecido aqui do futebol brasileiro, e também o Eduardo Vargas, que chegou a estar sondado para reforçar o Inter agora no início no final do ano passado. Então tem o Atlético Nacional ainda da Colômbia, que foi adversário no Inter em 93, tá, treinado pelo ex-zagueiro argentino, o Javier Gandolfi. Ele também já comandou o Independiente Del Valle do Equador. Tá? E aí hoje eles estão na 2ª posição do campeonato colombiano, com 17 pontos conquistados em 8 jogos. Tá? São 2 pontos do líder, que é o Independiente Medellín. Eles têm jogadores experientes até no plantel, tá? Tem o goleiro, que é o Ospina, tem 36 anos. Ele já jogou no Napoli, no Arsenal. Também tem o Campuzano, que é um volante, que já jogou no Boca Juniors. Ele tem o Cardona, que é um meia habilidosíssimo, 32 anos, é um Alan Patrick dos caras. Tá? E também já jogou no México durante bom tempo, jogou no Racing, jogou no Boca. E o Morelos, Alfredo Morelos, um atacante de 28 anos, jogou no Santos, inclusive na Escócia, no Glasgow Rangers, tá? E a gente dá para botar ainda também o Viveiros, o atacante de 24 anos, que tá um destaque agora dos últimos jogos, tem 4 gols e 3 assistências em 9 jogos disputados agora em 2025. E aí o Bahia, né, velho? Que é o cara talvez mais, vamos dizer assim, conhecido, talvez, não digo acessível, mas uma viagem mais próxima, que aí, claro, a gente também tem que botar o Rogério Ceni, toda a história que o Rogério Ceni tem com o próprio Internacional, né, Libertadores e tal, e vive um bom momento até. Eles ganharam, disputou a primeira final, na verdade, né, contra o Vitória agora, ganharam 2-0, contra no estadual lá no Baiano, e eles estão hoje com aqui, ó, a equipe eliminou o Jacuipense, tá, na semifinal também do Baiano. E se a gente for pegar toda a parada, todo o Baiano, todo o estadual, eles terminaram em terceiro no geral. 18 pontos conquistados em 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E aí, claro, né, eles estão no 2º lugar também no grupo B da Copa do Nordeste, com 7 pontos em 3 partidas. Cara, eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque eles contrataram o Eric, ex-Atlético, também tem o Rodrigo Nestor, é São Paulo, e o uruguaio, né, o atacante, o Michel Araújo, que também era de São Paulo e tal, e eles contrataram agora, sem contar também o Pulga, o Eric Pulga e o Pulga e o William José, que estava no Spartak Moscou. Nós vamos fazer o seguinte, vou botar o que o Roger pensa disso, e depois a gente vai para a questão do Campeonato Gaúcho. Roda aí. Um tradicional adversário local que
que com muito investimento recentemente, né, comandado pelo Rogério, né, de muito bons trabalhos e que faz equipes muito competitivas, né, que volta à competição continental com força, né, o Nacional de muita tradição, né. A gente tem aí no grupo, se eu não me engano, talvez acho que o Rocher e o Tino, né, que tenham jogado pelo Nacional e o D'Alessandro também, né? Temos importantes referências para nos ajudar nessa construção, né? E, e também é uma competição extremamente, né, difícil, né? Os grupos vão se separando com as escolhas dos potes, né? E ficam equipes, né, que têm tradição na competição, né? Então não há facilidade, né? As logísticas elas são diferentes, né? Elas são mais complicadas, né? Porque o calendário é cheio, é meio de disputa em intervalos de campeonato brasileiro, né? Tudo isso joga um peso importante, né? Mas eu acho que, né, independente, né, das equipes que tenham estado junto com a gente nesse momento, né? É Libertadores, gente. É a competição mais atraente do continente e ela é muito gostosa de disputar. Muito gostosa. Bom, eu quero falar com vocês agora sobre o Campeonato Gaúcho, tá? Porque vem uma informação lá dos corredores da Comebol de que os dirigentes de Inter e Grêmio, Nacional e Peñarol conversaram sobre a possibilidade dos dois times uruguaios disputarem o Campeonato Gaúcho no ano que vem. O Luciano Oxman acha que é interessante para a competição, pode agregar em nível, pode subir a questão também de patrocinadores, por conta de ser um campeonato um pouco mais competitivo. Tu teria, querendo ou não, 6 times que poderiam brigar, pegando a dupla Caju, dupla Grenal e mais Nacional e Peñarol. E a partir disso existem vários desdobramentos. E um desdobramento principal é que o D'Alessandro seria o, entre aspas, líder do que poderia acontecer no bastidor, tá? Enfim, deixa eu contar o que deveria acontecer para isso ser possível. Eles têm que sair da Associação Uruguaia Nacional e Peñarol. Eles têm de estar na Federação Gaúcha de Futebol e na CBF. Eles não podem simplesmente jogar o Campeonato Gaúcho associados pela Federação Gaúcha de Futebol. Eles têm de estar associados a uma federação nacional. Ou seja, eles voltariam não, né? Eles disputariam o Campeonato Brasileiro além do estadual. Então, existe bons olhos na questão financeira, na questão econômica, na questão de melhorar o Campeonato Gaúcho, mas existe todo um contexto para isso acontecer também no nível do futebol brasileiro. O que se fala, inclusive os repórteres lá que conseguiram conversar no off com todos os envolvidos, Inter, Grêmio, Nacional, Peñarol, Federação Gaúcha e tal, é que há muito interesse nisso. Muito interesse nisso. Se vai andar ou não, por conta de todos esses problemas que eu disse, da questão de se afiliar à CBF, da questão de estar envolto também com com o futebol do país, bom, daí são outros 500, tá? Mas que existe esse movimento e que o D'Alessandro seria o cara que iria, tá, mexer os pauzinhos ou queria guiar a parada, é também muito real, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, compartilha para os teus amigos, nos teus grupos, nas tuas redes sociais, com os teus bruxos que são coloradaços e querem cada vez mais saber do nosso internacional. Te agradeço demais por chegar mais uma vez por aqui. Tamo junto, forte abraço. Tchau.